Hoje nós vamos estar falando, galera, sobre a síndrome do esparadrapo usado. Como assim? Essa semana eu estava lendo um livro do Luiz Saião. Luiz Saião, ele é o cara que coordenou a tradução da Bíblia NVI e ajudou na nova linguagem de hoje. E eu estava lendo e ele falava um pouco sobre isso. Isso chamou a minha atenção e eu vou estar compartilhando um pouco com vocês. Então, hoje, queria te perguntar, você já tentou usar um esparadrapo usado? Sabe quando você repassa lá o esparadrapo, aí você tira e quer usar o mesmo esparadrapo em outro lugar? Você pega ele, semana passada a gente fez a The House On aqui, aí terminou, eu fui passar o esparadrapo num cabo, e aí eu peguei o mesmo esparadrapo que estava do lado e tentei passar, e ele colou na minha mão, e ele não colava, ficava saindo e tal, é aquela coisa, você cola um pedaço, daí o outro descola, na hora que você acha que está bom, daí não está, é terrível, é uma fita que ela não tem adesão, Quem já tentou usar um esparadrapo usado para fazer outra coisa, ou com preguiça de pegar um novo ou não tinha? Comenta aí, eu. Misericórdia, irmãos? Por quê? Porque é uma fita que não tem cola, é uma fita que não tem adesão. E o que isso tem a ver com a mensagem? Nós vivemos um tempo hoje, nós vivemos um momento hoje, onde nós estamos numa sociedade onde as relações humanas são totalmente descartáveis. Como assim? São relações humanas que elas não têm adesão, elas são descartáveis, elas não têm uma cola, não têm uma liga, e a gente tem visto isso de várias formas, tem visto isso se refletindo em vários lugares, como por exemplo o aumento de divórcios, como o aborto se tornar algo cada vez mais comum, filhos sendo rejeitados. Esses dias, irmãos, eu vi uma reportagem, eu achei um absurdo, não a atitude, porque a atitude foi a mais correta, mas a reportagem era terrível, porque um cara fez na cidade dele um portão onde a pessoa deixa o filho que ela quer abortar. Aí, em vez de ela abortar, ela vai e deixa lá. E esse cara tem uns 15 filhos na casa, só de pessoas que queriam abandonar essas crianças. Então isso tem aumentado cada vez mais. A gente teve que tomar uma medida para contrapor isso, O prazer pelo isolamento. As pessoas estão gostando de ficar na delas, em casa, sem sair. Uma coisa é fazer porque precisa, outra coisa é não querer ver ninguém. E eu imagino que a gente vai ter que fazer um grande apelo quando for possível, permitido, para as pessoas se verem, para as pessoas se tocarem, Relações familiares se rompendo por política, religião, futebol. As pessoas param de se falar porque um é do de cima, outro é de baixo, um é do vermelho, outro do azul. Religião. O cancelamento, galera, nunca se falou tanto de cancelamento, e cancela não sei o que, a pessoa não pode fazer nada, que ela está cancelada, porque isso gera relações humanas sem adesão, cada vez mais, e não somente fora da igreja, mas dentro da igreja também. Como assim? Tem surgido cada vez mais crentes que se afastam da igreja, crentes que não têm vínculo, e muitas vezes não quer estar pegado a um grupo, a uma igreja, a um pastor, a uma liderança, líderes que não têm adesão à visão bíblica, que começam a pregar o que querem, viram coaches gospel e não falam mais a palavra de Deus, crentes que se afastam da comunhão. Eu gostaria que nós lêssemos dois textos, você pode abrir aí, Hebreus 10, 25 e Colossenses 2, 19, se quiser ir abrindo já no seu celular. Hebreus 10, 25 diz assim: não nos deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então não deixe de se reunir como igreja, como alguns fazem, mas encorajem uns aos outros, ainda mais quando vocês verem que o negócio está ficando doido. E Colossenses 2, 19 diz assim: trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. E aí eu encerro com simplesmente a oração que Jesus nos ensinou, que ele dizia: Pai nosso. Jesus nunca orou Pai meu. Você nunca pode orar Pai seu, porque você não está sozinho. Existe uma igreja, existe uma comunidade que você deve pertencer. Galera, o culto online não é somente gerar conteúdo. É preciso, na verdade, nós convivermos, se esforçar para estar juntos.
Nem que hoje somente seja possível isso através de uma tela, de um aplicativo e de um fone. É assim que dá para fazer? É assim que a gente vai se esforçar para fazer. Mas não se isolar, não ficar sozinho, não achar que você se basta, porque a gente não pode deixar de se reunir como igreja. E Jesus falou isso num tempo onde ele sabia que a igreja sofreria perseguição. Israel, nos primeiros anos dele, teve a igreja de Jerusalém. Em Israel, nos primeiros anos dela, ela foi muito popular, todo mundo gostava. Mas chegou um momento que ela começou a ser perseguida e as pessoas não podiam se reunir. Nem por isso elas deixaram de se ver, nem por isso elas deixaram de se reunir. Algumas pessoas estão usando o isolamento social como pretexto para não ver as pessoas, como pretexto para não ter que perdoar, como pretexto para não ter que gostar de alguém, como pretexto para não ter que conversar com ninguém. E a gente se isola no nosso próprio egoísmo, se isola no nosso próprio mundo. Mas eu queria dizer que a sua vida com Deus, a sua vida com a igreja não é uma vida igual um esparadrapo usado, mas é uma silver tape onde ela tem que colar, ela tem que grudar. Não é somente, galera, o culto online que nós estamos fazendo agora às 20 horas não vai ser somente uma reunião no Zoom. Isso é um esforço para nós estarmos unidos. Nós fizemos aqui para você comentar, para você compartilhar, não é só para gerar engajamento, alcance, blá. É para que a gente possa se ver, para que a gente possa pelo menos olhar a fotinha de vocês e estar junto. E a gente tem que se esforçar nisso. Que a gente não venha se limitar. Eu assisti uma pregação. Eu ouvi um louvor. E achar que isso é o suficiente. Não, liga para alguém, cara. E hoje o papo é sobre relações humanas. E temos adesão com pessoas. É tempo de nós sairmos do isolamento no sentido emocional da coisa e começar a ter adesão. Muitas vezes estamos vivendo isolamento social dentro do nosso quarto e não falamos com a nossa família que está no quarto do lado, que está na sala. Muitas vezes o isolamento social ele foi estendido para dentro dos lares e as pessoas não falam entre elas. Eu queria te incentivar, converse com a sua esposa, cara. Tem um tempo ali, olhe no olho dela, ria junto. Converse com seus pais. Gaste um tempo nisso. Que não seja uma relação superficial, uma relação que não tenha adesão. Relacionamentos como fita usada, como fitas adesivas, esparadrapo usado, são relacionamentos que não têm liga. E hoje é dia de nós falarmos de relacionamentos unidos pelo poder do Espírito Santo, onde há unidade, a comunhão, onde há perdão, onde há alegria. Quem você precisa perdoar, perdoe agora. Não espere terminar a pandemia. Não espere terminar esse tempo para você parar e ir falar com alguém. Não, comece hoje, porque talvez você não tenha o amanhã. Você já parou para pensar isso? As coisas estão tão loucas que talvez quando você começou a viver o isolamento na sua casa, algumas pessoas estavam aqui com a gente, hoje essas pessoas não estão e você nunca mais falou com elas. Comece hoje. Escute mais as pessoas do que fale. Ouça mais. Ouça o que as pessoas têm a dizer e diga o que você tem a dizer. Gere, liga, adesão. Adesão aos amigos. Faça algo junto. Converse com seus amigos. Escutem, liga para ele, faz uma videochamada. Perdoe as diferenças. Não é porque nós não podemos estar fisicamente juntos que nós não podemos nos relacionar. Adesão à igreja. Participe dos cultos online. Mas eu não gosto de culto online, não sei o quê. Participa, interaja. Manda mensagem, um WhatsApp, um áudio. Faça uma videochamada para orar por alguém. Se coloque à disposição. Nós estamos tendo uma semana aí solidária da The House. Ou essa semana que vem. Cara, vem aqui, passa, compra uma lasanha, compra uma massa, ajude alguém. Ligue para alguém, se submeta ao seu líder, se coloque à disposição. Tenha compromisso, tenha vínculo. Tenha vínculo, jovem. Qual é a sua igreja? Onde Deus te colocou? Onde Ele te plantou? Qual é a sua casa? Igreja, Jesus veio para chamar aqueles que estão na igreja, comunidade, liderança. Movimentos não são igrejas. Igrejas são igrejas. Portanto, tenha vínculo, tenha um líder que você presta conta, que você pede oração, que você se põe à disposição.
E por último, tenha adesão com Deus. Não limite a sua vida com Ele a ler um versículo. Não limite a sua vida com Ele a ouvir um louvorzinho de manhã e falar que beleza. Não. Não limite a sua vida com Deus a aprender de acordo com alguém falou. Vai direto nos pés dele e ouve o que Ele tem para você. Descubra direto da fonte. Seja intenso. Se relacione com Ele. Irmão, se relacionamentos à distância, onde casais não se veem por 2 anos e a cada 6 meses se encontram, dão certo. Quanto mais uma vida onde o Espírito Santo e o próprio Deus têm interesse que dê certo. Então sim, que hoje nós possamos desenvolver relacionamentos verdadeiros. Que hoje você perdoe quem tem que perdoar e que a gente pare de usar o isolamento social como desculpa para não ver ninguém. Como desculpa para não falar com a nossa esposa, como desculpa para não falar com os nossos irmãos, como desculpa para não ajudar alguém. Chega de desculpa. Hoje é dia de nós renovarmos o nosso coração e ser luz. E como que eu faço isso? Para. A primeira coisa que você tem que fazer é parar para refletir. Para e começa a olhar os relacionamentos e como você está lidando com cada um deles. Comece a investir em relacionamentos verdadeiros. Pare de ser superficial. Pare de falar só de futebol, de série. E comece a aprofundar e falar, cara, como é que está a sua família? Como é que está a sua vida? Você está precisando de alguma coisa? Como eu falei, chega para sua esposa e pergunta se ela está bem. Fazer coisas juntos não é fazer algo realmente que... tô assistindo ali, estão assistindo a TV juntos. Mas vocês estão juntos de verdade? Hoje é dia, irmãos, de ser luz no mundo. De relacionamentos frágeis, de relacionamentos artificiais e sermos profundos e intensos. Eu gostaria de orar por você. E nós encerramos esse momento e nós já vamos entrar ministrando louvor. Mas antes eu gostaria de fazer 3 orações por você. Primeiro, Senhor, eu gostaria de clamar por cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor abra o nosso coração e que nós possamos ver como nós estamos levando os relacionamentos que nós estamos vivendo. Relacionamento com os nossos irmãos, relacionamento com nossos pais, relacionamento com os nossos familiares, relacionamento contigo, Senhor. Abre o nosso coração e que nós venhamos nos arrepender, que o Senhor venha gerar arrependimento no teu coração. Como não tem gerado na minha vida, que nós possamos ser profundos e intensos nos relacionamentos. E Senhor, transforma essa casa, transforma esse relacionamento familiar, libera o perdão, libera a vida, Senhor, sobre cada um, Pai. E que nós possamos viver relacionamentos profundos, relacionamentos adesivos, relacionamentos cheios do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Deus abençoe.